Fala galera, sabiam que a cannabis está ameaçando o álcool? Então se liga nessa notícia logo depois da nossa vinheta, fica aí. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis e no episódio de hoje vamos falar da maconha, da cannabis como uma ameaça para o álcool. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo para os coleguinhas e comentar conosco, que isso é muito importante para nós. Mas uma análise feita lá nos Estados Unidos, que está ali, né, aquela discussão se vai legalizar federalmente ou não, então mostrou que a cannabis pode estar substituindo o álcool, o consumo do álcool. Então, de acordo com esses analistas financeiros, econômicos, espera-se uma expansão do movimento da legalização, que a expansão do movimento da legalização da cannabis continue ou seja uma constante ameaça ou uma ameaça significativa para a indústria de álcool, e citam dados de pesquisas que indicam que os americanos, especificamente os americanos e as pessoas em geral, né, que foram estudadas, estão usando mais cannabis como um substituto para bebidas alcoólicas como a cerveja e o vinho. Então o relatório da Bloomberg Intelligence, da BI, projeta que as quedas dos vinhos, da venda dos vinhos e das cervejas pode se estender indefinidamente no caso da legalização da cannabis, porque grande parte dessa queda está atribuída ao acesso do consumidor à cannabis legal, seja medicinal ou recreativa, pra gente todas é medicinal, bem como a crescente popularidade da cannabis e despopularidade da bebida, por exemplo. Então eles estimam que a influência combinada do acesso à cannabis e das mudanças de demanda do consumidor por certos tipos de produtos alcoólicos seria responsável por um desconto de 16% na avaliação das ações oferecidas por empresas de bebidas Constellation Brands, que é dona de grandes marcas como Corona, Modelo, Pacífico e Casa Nobel Tequila, né? Um grande nome de fábrica de bebidas. Então, com base nessa pesquisa, numa pesquisa feita pela própria Bloomberg em 21 de agosto, envolvendo 1.000 adultos, constatou-se que o uso de cannabis entre os consumidores está aumentando e acredita que está sendo substituída pelo consumo de bebidas alcoólicas, ou seja, as pessoas que consumiam bebidas alcoólicas agora com acesso a cannabis estão consumindo mais cannabis. E diz também que o aumento do acesso ao consumidor americano à maconha recreativa será uma constante ameaça para as bebidas alcoólicas, particularmente a cerveja e o vinho, em razão dos preços baixos e mais competitivos da cannabis em relação às bebidas destiladas. De acordo com essa mesma pesquisa, quase a metade dos entrevistados relataram usar a cannabis como um substituto do álcool pelo menos uma vez por semana. Ou seja, já tá claro que já tá acontecendo a substituição. Além disso, 22% disse que usam maconha com mais frequência do que o álcool. Um banco de investimento, já preocupado com esses números, né? Porque lá a indústria tem muito valor, né? Para economia e tal. Então, um banco de investimentos multinacional encomendou uma pesquisa similar, cujo relatório final, que foi apresentado ainda no ano passado, disse que a maconha se tornou uma competidora formidável do álcool, projetando quase 20 milhões de pessoas, que 20 milhões de pessoas consumirão cannabis regularmente nos próximos 5 anos, e já as bebidas perderão alguns milhões de bebedores, de consumidores nesse mesmo período. Isso mostra uma clara inversão que está acontecendo de uma forma rápida, né, relâmpago, vamos dizer assim, e constantemente crescente do consumo da cannabis, o inverso do álcool, ou seja, a cannabis está crescendo muito o consumo e o álcool está num declínio praticamente crescente e permanente, enquanto a cannabis está num crescente permanente, o álcool está na decrescente permanente. Então, esse mesmo banco indicou que as vendas da maconha, da cannabis, devem chegar a 37 bilhões de dólares em 2027 nos Estados Unidos, à medida que mercados estaduais ficam mais aptos e passem a operar essa
essa commodity. Vamos dizer que a cannabis é uma commodity, né? Lá nos Estados Unidos já. Ainda outro estudo realizado no canal deixou evidente, né? No Canadá, onde a maconha é legalizada pelo governo federal, onde se pode consumir cannabis, foi constatada que a legalização estava associada ao declínio das vendas de cervejas naquele país, no Canadá, sugerindo novamente que acontece também esse efeito substituição em razão da legalização, e especialmente nesse caso do Canadá. Outras análises ainda são compatíveis a esses mesmos dados, essas mesmas pesquisas, e analisam mais amplamente as visões dos americanos sobre maconha versus álcool. A gente já falou desse tema aqui várias vezes, cannabis versus álcool, porque é um tema que está em constante comparação. Então, por exemplo, uma pesquisa da Gallup, que foi feita no mês de agosto ainda desse ano, descobriu que os entrevistados veem a cannabis como menos prejudicial do que o álcool, o tabaco, vapes e nicotina. E mais adultos agora fumam cannabis em substituição ao tabaco, né? O cigarro, por exemplo. Uma outra pesquisa divulgada pela Associação Psiquiátrica Americana, a APA, e pela Morning Consult, em junho do ano passado, também descobriu que os americanos consideram a maconha significativamente menos perigosa do que o cigarro, álcools e outras substâncias opioides. Eles dizem que a cannabis é muito menos viciante do que cada uma dessas substâncias, assim como a tecnologia, ou seja, eles comparam a tecnologia a uma droga mais viciante do que a própria cannabis. Nesse mesmo sentido, uma pesquisa foi divulgada em julho desse ano, descobriu que mais americanos fumam maconha diariamente do que bebem álcool todos os dias, e que os consumidores de álcool são mais propensos a dizer que se beneficiaram de limitar seu uso do que os consumidores de cannabis. Então, da mesma forma que esses estudos surgem nos Estados Unidos e no Canadá, que são nações que legalizaram, outros também existem da mesma natureza no Uruguai e na Europa, países que são mais tolerantes. A gente espera, inclusive, estudos dessa natureza na Alemanha, porque lá o povo bebe bastante cerveja, para saber se tem essa comparação, essa redução. Inclusive, a gente vai ficar de olho e vai trazer aqui. Mas sempre tem estudos que são encomendados. A revista Addiction descobriu, num estudo que ela publicou, que ela separou e publicou, que os adultos nos Estados Unidos usam maconha muito mais do que os americanos que bebiam diariamente. Ou seja, mostra que há uma tendência natural dessa inversão entre o consumo direto da cannabis e o consumo do álcool, que é ali, que eles são, querendo ou não, competidores, né? Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, são drogas que são consideradas legais. Então, por serem drogas consideradas legais, eles acabam entrando nessa competição. E outra pesquisa divulgada no mês passado ainda descobriu que a maconha é um dos únicos crimes que a maioria dos americanos dizem ter penas muito severas, que é uma pena que é tratada com muita severidade. E a maioria deles, bipartidária, né? Eles fizeram esse equilíbrio ali na hora da pesquisa, também apoiam a anulação das condenações, das condenações por porte de cannabis. Ou seja, independente do partido, eles agora os Estados Unidos estão em eleição, então independente do partido, eles concordam que as penas que eram aplicadas pelo porte de cannabis, por exemplo, eram muito severas e devem ser anuladas. Esse é um tema que está sempre em evidência, a gente trouxe várias vezes para vocês aqui em vários episódios diferentes, vai continuar trazendo, a gente vai ficar ligado, a gente está inclusive esperando alguma pesquisa dessa mesma natureza, no caso da Alemanha, da Europa, ali onde eles acabam consumindo um pouco mais de álcool. Vamos ficar de olho, vamos trazer aqui para vocês. Espero que tenham gostado desse episódio. Não esqueça aqui de deixar o seu like, de compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco, que isso é muito importante para nós. E nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera!